este ano o Pará foi um dos centros das atenções como sede da COP30 no Brasil, a Conferência Global sobre Mudanças Climáticas. O evento colocou o estado em destaque, reuniu líderes mundiais, especialistas para discutir ações urgentes pela Amazônia e pelo planeta. Vamos direto ao Pará conversar com a nossa repórter Bianca Teixeira, que está ao vivo ao lado do governador Helder Barbalho, que faz a gentileza de nos atender e vai bater um papo aqui com a gente. Como o governador está sem retorno, a Bianca começa essa conversa e depois faz a gentileza de repassar algumas questões que eu e a nossa analista Vitória Bel temos também. Tudo bem, Bianca? Seja muito bem-vinda. Ótima tarde para você. Oi, Roberta, obrigada. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no SBT News. Estou na companhia do governador Helder Barbalho, aqui do estado do Pará. Governador, boa tarde, obrigada por nos receber. A questão é COP30, né? Pará na vitrine, Pará no centro dessa discussão importante do meio ambiente. Como é que o senhor avalia esse ano para o estado do Pará, em especial o evento da COP? Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Roberta. É uma satisfação poder conversar com você e com todos que nos assistem. De fato, este ano foi um ano extraordinário em que o Pará pôde ser visto pelo mundo. O Brasil pôde, a partir do Pará, apresentar a sua liderança na agenda climática e, certamente, a oportunidade de podermos mostrar os nossos desafios, mostrar os nossos problemas e apresentar nossas soluções. Na agenda ambiental, é fundamental que nós possamos compreender os desafios do uso do solo na Amazônia, e o estado do Pará tem dialogado primeiro com o comando, controle, fiscalização e os números que resultam na redução do desmatamento. Tivemos em 2025 o maior nível de redução de desmatamento, apenas comparando, por exemplo, com 2024, uma redução de 50% nos níveis de desmatamento. De focos de incêndio, tivemos a maior redução da história, foram 85% redução de focos de queimada na Amazônia. Portanto, esta agenda, que é aquela urgente que precisa conter o avanço sobre a floresta, tem sido muito exitosa. Mas, por outro lado, nós precisamos construir uma economia baseada na natureza, a partir de bioeconomia, a partir de um mercado de carbono, a partir da concessão de restauro de florestas, a partir do olhar dos conhecimentos dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, para agregando valor, agregando tecnologia e inovação, nós possamos fazer com que essa economia tenha escala. E durante a COP, nós apresentamos o Vale Bioamazônico de Tecnologia e conectamos de forma muito exitosa parceiros globais para que nós possamos alavancar esta agenda. É compreender de que este novo tempo em que as células, as raízes, as plantas, elas são solução para, anexada, conectada com tecnologia, com inovação, com os chips, nós possamos projetar as soluções para a vida, para a economia e para o futuro. Portanto, no momento em que lideramos a agenda climática, a agenda da sustentabilidade, o Pará se posiciona de forma estratégica para ser uma solução para o futuro do Brasil. Governador, a gente sempre pontuou os legados da COP para o estado do Pará, mas se a gente ampliar esse cenário, o que fica de legado para o país? A liderança climática, a responsabilidade de um país que detém a maior floresta tropical do mundo, que detém mais de 82% do consumo da sua energia como energia limpa, um país que detém minerais necessários para a transição energética. Portanto, esta composição faz com que o Brasil, na geopolítica, certamente possa exercer a estratégia desta liderança. O mundo estará cada vez mais necessitando, por um lado, de preservação ambiental, de neutralização das emissões de gases de efeito estufa, e quem tem floresta tem um ativo fantástico neste sentido. E um dos maiores emissores de gases de efeito estufa é o uso do combustível fóssil. Portanto, a redução do uso do combustível fóssil se faz necessário para compor esta estratégia de neutralização de emissões. E o Brasil, ao momento em que detém minerais, e particularmente o estado do Pará detém níquel,
cobre, além do minério de ferro, são fundamentais para que essa transição energética possa acontecer de forma acelerada. Mas o Brasil também, cada vez mais, tem que investir em energias renováveis, energia eólica, energia fotovoltaica, aproveitar do sol que praticamente o ano todo em determinadas regiões do Brasil incide de maneira muito forte, os ventos também no litoral brasileiro. Portanto, esta agenda deve ser uma agenda estratégica para o nosso país. O Brasil deve ser um exemplo de liderança global. E a partir deste chamamento que a COP nos traz, que nós possamos alavancar oportunidades econômicas a partir desta liderança. O Brasil não pode se tornar o vilão, porque é solução. E os países industrializados sempre querem que nós tenhamos o sacrifício de fazer a preservação ambiental que eles não fizeram. Portanto, nós temos que colocar isto num processo de negociação altiva, apresentar qual a conta do financiamento para a preservação ambiental e quais os benefícios que a população brasileira pode ter disto. E quais estratégias, políticas públicas o Estado pretende manter em 2026 para continuar com esse protagonismo ambiental? Nós vamos fortalecer cada vez mais a agenda do Vale Bioamazônico de Tecnologia. A intenção é que nós possamos fazer aqui aquilo que aconteceu na Califórnia, nos Estados nas 2 décadas passadas. A partir deles, dos chips, da tecnologia, da inovação, nós aqui, a partir das raízes, das essências das nossas plantas, de toda a nossa biodiversidade. E com isto nós possamos criar uma nova economia se posicionando como o grande centro convergente da agenda da economia verde para o nosso país. Governador, Roberta tem uma pergunta para o senhor lá do estúdio. Roberta? Queria falar com o governador sobre a disputa das eleições do ano que vem. Ele confirmou recentemente que deve disputar o Senado. Queria saber quais são as costuras possíveis e as costuras também do partido MDB para as eleições de 2026. Roberta pontua as eleições do ano que vem, governador. O senhor lançou sua pré-candidatura ao Senado. Quais são as costuras que o senhor pretende fazer, assim como as costuras que o seu partido pretende fazer para encarar as eleições no ano que vem? Primeiro, Roberta, através da manifestação da Bianca, nós aqui temos a responsabilidade, o meu foco integral até o último dia de governo, de poder entregar um Estado que esteja cada vez mais promissor, com a nossa vice-governadora tendo a oportunidade de dar continuidade a isto. E a escolha da vice-governadora representa a tranquilidade por ser uma colaboradora que coordenou o nosso governo ao longo de todo este tempo, servidora pública de carreira, portanto, sabe e conhece a máquina pública, tem experiência administrativa para ser um porto seguro para que o Estado do Pará possa continuar vivendo este bom momento. A partir do momento em que eu saia do governo, eu devo iniciar as tratativas no planejamento de, como pré-candidato ao Senado da República para colaborar com o Brasil, colaborar com o Estado do Pará e, junto ao meu partido, dialogar no sentido de nós podermos construir cada vez mais o fortalecimento da democracia, por um lado, e o aperfeiçoamento das políticas públicas para o nosso país. Eu desejo muito que o MDB possa cooperar com o Brasil, possa ajudar o Brasil a ver as suas soluções enfrentadas, agendas, por exemplo, como a segurança pública, que precisam cada vez mais estarem posicionadas no âmbito nacional, já que hoje a criminalidade ela ultrapassa os territórios dos estados. Aqui no Pará, por exemplo, todas as lideranças das facções criminosas hoje moram no Rio de Janeiro, aquelas que apontam e orientam a criminalidade no nosso estado. Portanto, essa agenda da segurança nacional ela é fundamental. A agenda da sustentabilidade é uma agenda estratégica que dialoga diretamente com a Amazônia. Agendas como energia elétrica, que hoje, apesar do estado do Pará ser um estado que exporta energia para o Brasil, nós pagamos uma tarifa de energia extremamente cara, portanto, nós precisamos discutir isto para que haja uma justiça energética tarifária no nosso país. Portanto, são desafios importantes que nós desejamos contribuir com o Brasil a partir do estado do Pará.
Agora nós vamos até Brasília, porque a jornalista Vitória também tem uma pergunta para o senhor. Vitória, boa tarde. Boa tarde, Bianca e governador. A minha pergunta também gira em torno de 2026, mas eu queria tirar uma dúvida com o governador em relação ao posicionamento do MDB no governo Lula e a reeleição ao presidente Lula. Claro que uma decisão final e oficial do MDB sobre estar no palanque do presidente Lula vai ser feita na convenção eleitoral do ano que vem. Mas eu queria uma impressão do governador se, de fato, boa parte do partido hoje está com uma tendência maior de acompanhar o presidente Lula na sua campanha à reeleição de 2026. Governador, Vitória pergunta quais suas impressões em relação ao partido, ao MDB, em relação ao apoio ao presidente Lula para 2026. Vitória, neste momento, o MDB tem colaborado com as agendas parlamentares, as demandas que chegam ao Congresso Nacional. O MDB tem sido, em sua maioria de representação, seja na Câmara, seja no Senado, sido solidário às pautas que o governo tem apresentado. Como também o MDB é um partido que compõe o time do presidente Lula, através do ministro Jader Filho, no Ministério das Cidades, do ministro Renan, no Ministério dos Transportes, e da ministra Simone, no Ministério do Planejamento. Isto, por óbvio, aponta de que o MDB faz parte diretamente do governo federal. No que diz respeito às eleições, hoje a realidade do MDB é uma realidade que deve ser enxergada com diferenças regionais. Existem regiões do Brasil em que o MDB tem uma relação mais próxima do presidente Lula, e existem outras regiões do Brasil em que o MDB está mais próximo de tendências conservadoristas. Portanto, esta discussão, eu entendo que a partir de abril ela deve se afunilar no sentido de dialogar. Qual será o papel que o MDB vai exercer? Se o MDB irá caminhar formalmente em apoio a uma candidatura majoritária, se o MDB apresentará uma candidatura alternativa, ou se o MDB irá, respeitando a diversidade, apostar na tese de liberar os seus quadros para que cada região possa, de forma mais confortável, vamos dizer assim, sem constrangimento, apoiar o projeto nacional que compreenda ser o melhor. Particularmente aqui no estado do Pará, nós temos uma relação próxima com o presidente Lula, e naquilo que eu puder cooperar para que o MDB colabore com a reeleição do presidente Lula, assim eu farei. Perfeito, governador. Muitíssimo obrigada por nos atender aqui ao SBT News. Um excelente 2026 para o senhor. Para você também e a todos que nos assistem. Feliz ano novo, um 2026 de muitas vitórias e muitas conquistas para o Brasil. Muitíssimo obrigada. Roberta, Vitória, é com vocês. Obrigada, Bianca, por fazer a ponte com a entrevista com o governador. Obrigada, Vitória. A gente queria ter perguntado um pouquinho mais para o governador, mas a gente precisava liberar. Não teve jeito. Obrigada, gente. Já volto aqui com a Vitória para as últimas análises.